Deixa eu introduzir aqui também no programa a Monique Danello, cara, porque o Flamengo, que na semana esteve em Portugal, através de seus dirigentes, através do Marcos Braz, tentando a contratação e o retorno do Jorge Jesus, acabou desistindo, porque o Jorge Jesus parecia que não sairia agora do Benfica, afinal de contas não abriria a mão da sua multa, o Benfica disse que estava com Jesus, o Jesus disse que estava com o Benfica, mas as coisas mudaram. Monique Danello, bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao De Placa. O Flamengo já assinou com o Paulo Souza ou por enquanto o acerto é só verbal e as coisas podem mudar, Monique Danello? Bom dia, bem-vindo ao De Placa. Bom dia, Otávio, para você, para todo mundo aí no programa, quem está em casa acompanhando a gente. Olha, até ontem eu não tinha informação de assinatura no papel. Inclusive, o empresário do Paulo Souza também deu uma entrevista, né, não no Brasil, uma entrevista na Europa, dizendo que não tinha contrato assinado. E a gente também viu declarações do presidente da Associação de Futebol Polonesa falando que ainda vai ser feita uma reunião nessa quarta-feira para definir esse futuro, que eles não estão em busca de um técnico enquanto não resolvem a situação. Então, assim, tem alguns nós ainda para serem desatados nessa história. Então, assim, eu pessoalmente não tenho informação de que a assinatura foi para o papel. E aí, acho que tudo isso que acontece hoje é uma espécie de reviravolta, né? Traz um monte de pontos de interrogação. O Arthur pode até confirmar de manhã, quando ele mandou cedinho as notícias do Jorge Jesus, eu mandei mensagem para ele no privado e falei, não é possível isso. Será que vai mudar tudo? Porque essa é a sensação que fica aqui depois da gente ver essas notícias. Acho que tem vários pontos, né? O Landim, presidente do Flamengo, deu uma entrevista ontem ao canal Paparazzo Rubro Negro, dizendo que estava encerrada qualquer situação com Jesus, porque ele e o Benfica externaram, né? Foram a público dizer que iriam manter esse laço, que tudo continuaria igual e que estavam com a negociação encerrada, que não tinha nada mais com o Jorge Jesus, que era seguir a vida em frente. Mas a gente já viu de tudo no futebol, né, Otávio? E eu tenho até um exemplo do Flamengo mesmo, com o Bruno Henrique, que quando, na apresentação do Gabigol ou do Arrascaeta, não me recordo agora, o Braz deu uma entrevista depois da apresentação, no início de 2019, foi perguntado sobre a negociação com o Bruno Henrique no Santos, e o Braz fala na entrevista para todos os jornalistas, não há mais negociação com o Bruno Henrique, as negociações com o Santos pelo Bruno estão encerradas. Depois o Bruno Henrique foi contratado pelo Flamengo e aconteceu tudo que aconteceu depois. Então é difícil, né, a gente dizer que não tem como mudar. É claro que isso vai trazer uma pitada a mais. Há muita gente especulando que possa ter sido uma jogada do Flamengo para pressionar, e aí o Benfica viu que o Jorge Jesus não teria mais o Flamengo e aí agora vai acabar demitindo o Jorge Jesus. Enfim, né, muita coisa borbulhando desde as primeiras horas da manhã, mas ninguém do Flamengo se posicionou até agora. A última posição é a conversa bem avançada com o Paulo Souza, mas ainda sem a assinatura no papel. Pois é, cara. Vitor Sérgio Rodrigues, como você vê agora a postura do Flamengo, né? Como você entende que o Flamengo deve agir? A pergunta está na tela aí, ó. Fechar com o Paulo Souza, afinal de contas, o Paulo Souza acabou criando quase que um litígio lá com a Federação Polonesa, né? Para quem não sabe, a Polônia está aí em vias de tentar a classificação para a Copa do Mundo via repescagem, vai enfrentar a Rússia, tem um caminho difícil aí pela frente nos próximos meses, e ele deixou claro lá que gostaria de sair, assinar com o Flamengo. O presidente da Federação Polonesa atacou o Paulo Souza, o Lewandowski não gostou, através da sua assessoria também soltou nota. E o Flamengo agora deveria fazer o quê, cara? Fechar com o Paulo Souza, dar prosseguimento a essa contratação, ou virar a chave das negociações agora para o Jorge Jesus, como bem lembrou aí a Monique, o Flamengo dizer que não está negociando, que encerrou qualquer tipo de negociações, não quer dizer muita coisa. Ela deu o exemplo de quando o Flamengo fechou com o Bruno Henrique, né? Como é que você vê essa situação aí, Vess? É curioso que a gente esteja rodando aqui nas imagens, uma imagem do Jorge Jesus com a camisa "O Mister ficou", né? Que o Flamengo botou logo depois, renovado, né? 2 semanas antes dele ir embora, né? Mas enfim, diz muito da ironia que é essa situação toda.
Cara, eu também mandei algumas mensagens aqui, mandei 2 mensagens, não fui respondido ainda, essas coisas acontecem, então não sei de fato o que o Flamengo pensa, mas está muito claro que tem aí um jogo de xadrez, né? Está muito claro que a gente tem aqui um jogo de xadrez ou um jogo de pôquer, talvez seja mais... Um pôquer daqueles que você joga as cartas para cima. O que a gente tem agora é cena de filme. Sabe quando tá saindo do trem, aí vem correndo, ei, tô aqui! Aí mostra o Jorge Jesus correndo, o Marcos Braz lá abraçado, você! E agora ele olha pro... Gente, agora é cena de dramalhão mexicano, venezuelano, sem nenhum preconceito. Exatamente. Não tem nada igual agora. Agora não tem nada igual na história. Que a gente não sabe o que é, a gente não sabe que quem tá jogando esse jogo de pôquer, quem tem jogo, quem tá blefando, entendeu? Então é isso, porque, por exemplo, olha como é, o Paulo Souza, ele deu uma blefada quando falaram do interesse do Inter, aí o Flamengo se agitou. Agora, pode ser que tenha sido uma contra-blefada do Flamengo, de dizer que se aproximou do Paulo Souza para forçar uma decisão do Benfica ou do Jorge Jesus. Então, assim... a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. O que eu acho? Eu acho que para o Flamengo o melhor era levar o Jorge Jesus de volta, porque aí o Flamengo tem um seguinte cenário: o Jorge Jesus volta, ou ele repete o trabalho fantástico que ele fez, ou o Flamengo se liberta do Jorge Jesus, porque se o Jorge Jesus vem para o Brasil e não consegue nada de sucesso, não repete o que ele fez, você vai exorcizar isso, vai dizer, ó, o Jorge Jesus foi bem em 19, depois voltou em 22, não arrumou nada, então vamos seguir a vida. Porque se você traz outro treinador, e aí esse treinador vai mais ou menos, vai ficar sempre, pô, mas podia ter esperado o Jorge Jesus, hein? Então, a vida do Paulo Souza, se vier, ou de qualquer outro treinador, ela já começa com um peso gigante. Porque ainda mais agora que o Jorge Jesus vai sair, o treinador que vier vai estar sempre refém dos 2 ou 3 dias que o Flamengo não esperou. Primeira derrota, o cara vai dizer, também, pô, o Flamengo sabia disso, pô, podia ter esperado e não sei o quê. Aí vai lá, perde um clássico. Pô, mas tá vendo? O Jorge Jesus não perdia clássico e tudo. Então, assim, quem for assumir agora, seja ele o Paulo Souza, seja ele o João das Couves, seja ele qualquer um, pode ser o Valdemar, qualquer um já vai com a sombra... Já vai com a sombra que o Flamengo poderia ter esperado um pouquinho pelo Jorge Jesus, que o Benfica ou deu um bico, ou o Jorge Jesus saiu, ou pagou multa, ou fez acordo, isso aí o Quesada está a caminho de Lisboa para nos trazer isso. Mas vai ficar sempre essa marca, esse rótulo, esse fantasma. Podia ter esperado, podia ter... E aí você sabe que tudo no Flamengo tem essa amplificação aí, então eu acho que o melhor para o Flamengo era fechar com o Jorge Jesus. Agora, precisa entender também que tipo de promessa foi feita ao Paulo Souza, que tipo de situação foi feita com o Paulo Souza, que também está enrolado lá, reunião amanhã na Federação Polonesa. Segundo o presidente da Federação Polonesa, a Federação Polonesa não está procurando treinador. Segundo ele, a Polônia tem treinador e que vai então, assim, também está tudo muito enrolado. Eu não sei quem está blefando, Otávio. Todo mundo tá blefando, pelo visto ninguém tem jogo aí, ninguém tem carta na mão. Não, e tem o detalhe agora que apimenta isso tudo, que é o Atlético Mineiro, porque não pegar o Jorge Jesus ainda pode significar entregar o Jorge Jesus de bandeja para o seu maior concorrente dentro do Brasil hoje, 1-2, né, que é Palmeiras e Atlético, é entregar o Jorge Jesus de bandeja, porque no Atlético se falava em procurar nomes no Brasil, até se falava no Renato, mas o Jorge Jesus já foi desejo do Galo lá atrás, né? A gente até falou aqui ontem, o Jorge Jesus foi no Independência assistir jogo do Atlético Mineiro antes de fechar com o Flamengo. Então, não fechar com o Jorge Jesus pode significar facilitar as coisas para o Atlético, e você teria, acho que o pior pesadelo para a torcida do Flamengo, não ter o Jorge Jesus e ainda ver ele comandando um dos seus maiores rivais, né? Eu acho que o Galo entrando na parada e pode entrar, claro que tem uma questão até, digamos, administrativa aí. O Atlético está desejando montar e manter uma comissão técnica permanente. Isso não funciona com o Jorge Jesus. Aí precisaria ter um acerto que provavelmente impediria, né?
Aí facilitaria, digamos, Jorge provavelmente não funciona com nenhum técnico estrangeiro, né? Além disso, né? Que até provavelmente quem vem de fora. Aqui em Portugal era difícil. Seria difícil aqui em Portugal. E é natural que assim seja para quem vem de um outro país. Faz parte do negócio, é uma coisa a se discutir. Então teria esse pedaço. Mas realmente a saída do Cuca ontem à noite cria exatamente um clima muito mais complexo para qualquer decisão que se tenha. Né? E realmente tem na mesa do pôquer, né, Mauro? A saída do Cuca gerou um franco favorito, aquele maluco que chega cheio de ficha, bilionário, cheio de ficha, falou: eu vou bagunçar esse jogo aí. Segundo o link aqui do portal do Record, lá de Portugal, já tem ficha na mesa. Atlético Mineiro já faz aproximações a Jorge Jesus. Cuca está de saída e o técnico português é o favorito ao cargo.